Senhor presidente Aldo Soares, toda a direção, na qual quero saudar em seu nome, nobres edis, queridos amigos, sociedade civil, amigo ex-vereador, está aqui nessa noite, Gadelha e demais que estão aqui. Algum tempo atrás nós estivemos aqui na tribuna e falamos sobre a questão da lombada eletrônica de Sirinhaém. Eu quero dizer que a gente está se mobilizando, viu? Em breve teremos surpresas, teremos boas notícias sobre a lombada da redução de 60 para 40, porque não ficou só uma coisa voltada a mim. Ficou, toda a casa tomou essa responsabilidade, né, e estamos nos articulando, conversando, dialogando. Até parece uma coisa simples, mas não é, não é? E eu digo isso porque aproximadamente 8 dias atrás eu vinha chegando de Recife e justamente no trevo de Sirinhaém houve uma colisão de um carro com uma moto, um trabalhador que estava indo para sua casa, me parece que no município de São José da Coroa Grande, e o rapaz estava muito aflito, houve uma fratura muito séria no pé, bateu com a cabeça no chão. Vou aqui dizer que o motorista teve culpa porque não viu o acidente, mas já vi o que aconteceu. Desci do carro, fui olhar, prestamos a nossa ajuda no que fosse preciso, mas volto a dizer, tragédia anunciada se não fizer, mas vai ser feito. Queridos, viemos aqui também nessa noite agradecer sobre a indicação que foi feita, porque o raio-x do hospital, isso não é uma coisa de agora. Não estamos acusando, nem tampouco dizendo que é um problema de agora. Isso é um problema de anos e anos e anos, e o raio-x do hospital tem um horário determinado de, me parece que 7 da manhã e 7 da noite. Mas para se haver uma fratura, se quebrar um osso, se precisar de um raio-x pulmonar ou coisa parecida, não se tem hora. Então a gente pede, agradece à Câmara pela aprovação e pede ao Poder Executivo do município que se sensibilize com isso e transforme esse horário em 24 horas. Coloque um profissional de 7 da noite às 7 da manhã. Não é? Já aconteceu de chegar ali com um filho meu, um dedo fraturado, quebrado, coisa parecida, e não tinha um profissional no momento. E tivemos de buscar o profissional em casa, aquela coisa toda, para poder fazer o raio-x. Então, a gente pede encarecidamente, como vereador do município, em nome do povo de Sirinhaém, que coloque um profissional de 7 da noite às 7 da manhã. Outra coisa, recebemos uma notícia de que o ônibus da hemodiálise havia quebrado e que estava indo em outro veículo. Eu procurei o secretário de saúde e ele me atendeu muito bem e falou que realmente havia o veículo quebrado, mas que já tinha voltado, não é, às suas atividades, e realmente voltou. Qual é o nosso apelo na nossa indicação? É que o veículo que faz hemodiálise seja único e exclusivamente para isso. Porque quem já fez hemodiálise, né, não é o meu caso, graças a Deus, mas quem já fez sabe o quanto é doloroso uma pessoa passar 3, 4 horas numa máquina daquela durante 3 vezes na semana e depois vir num transporte não tão confortável. Então a gente requer, a gente pede que o município faça aquisição de ônibus organizados, ônibus que tenha a devida condição de levar esses pacientes e trazer, não é? Até então a gente vê que muitas vezes acontecem coisas que deixam muito a desejar, e é também um problema antigo. E que esses ônibus sejam higienizados, que esses ônibus sejam cuidadosamente colocados em um determinado lugar, porque são pacientes de hemodiálise, pacientes que têm baixa imunidade,
que precisa de uma atenção maior do município. Então, o nosso pedido é esse, né? O nosso clamor como vereador, como cidadão, é que as pessoas tenham esse transporte, né? Que não é nada demais, um veículo digno para levar esses pacientes e que não seja usado para absolutamente nada, a não ser para fazer o transporte dos pacientes que são pacientes da hemodiálise. E outra coisa que a gente vem aqui nessa noite expressar foi algo que eu já falei e essa semana vou ter que ir lá, porque aqui na Rua Antônio Cabral, a gente falou aqui, quem conhece a Rua Antônio Cabral, Travessa Antônio Cabral, tem alguns canais que cortam aquela rua, canais, quem conhece Siriene sabe disso. Né? Quem é filho natural daqui, que anda por aqui, que vive nessas ruas, eu cresci brincando por ali e sei dos canais que tem ali naquela rua. Um canal que vem aqui do centro da cidade, corta a Ailton Alexandrino, cai na Laurindo Gonçalves de Lima e passa para a Antônio Cabral. Esses canais passam por trás do sindicato, um deles passa por trás do sindicato e a outra passa por trás da rua Luiz Lula Gonzaga. Então, o que é que acontece? Esses canais, eles se encontram lá na ponte, naquela ponte próxima ali daquelas oficinas. E esses canais, eles, ficamos sabendo que as pessoas ali jogam excrementos, jogam coisas que não deveriam, e os canos são insuficientes para a vazão dos dejetos que descem por ali. Então, esse período agora, de quase verão, há um cheiro insuportável. E os moradores têm reclamado. O que é que a gente pede? Que a prefeitura do município, que o Poder Executivo, veja alguma coisa, faça uma limpeza, não é? Que já é alguma coisa. A questão do alagamento é uma coisa que geralmente no período de inverno acontece, sempre acontece. Mas agora a gente pode minimizar a dor daquela população ali, a dor daquela comunidade. Quem tramitar pela Rua Antônio Cabral vai ver que as casas têm uma certa altura por conta da água dos esgotos, da água desses canais, que quando estão cheios, transbordam e chegam na casa do povo. Então, esse período é mau cheiro, muito forte. E no período de inverno é o transbordamento. Então, nada aqui a gente está falando de conhecimento de fulano, de beltrano, de ciclano. Isso eu vejo, isso eu vivencio, isso eu conheço de perto. Teve algumas pessoas, obviamente, que fizeram casas em cima do canal e hoje estão se sentindo prejudicadas, né? Mas nada que não se possa resolver com caminhão de sucção, com alguma coisa, com funcionários naquelas partes que podem ser limpas, que tirem a lama, que tirem os dejetos, que deixem o canal livre, né? Tudo isso é obrigação nossa de ver, de fiscalizar, de olhar e obrigação do Poder Executivo de executar. Então, o nosso pedido hoje e sempre será pelo povo. O meu compromisso é com o povo. O meu compromisso é com o povo. O povo me conduziu para aqui e se não for para ficar, a gente sai. Agora a gente vai ter sempre esse compromisso assumido, independente da gestão, independente do poder executivo de quem estiver exercendo. Sempre estaremos na linha da cobrança, não é? Poderia ser o meu pai, poderia ser meu irmão, mas precisamos fazer essas cobranças, precisamos atentarmos para isso. Muitas vezes o chefe do Poder Executivo não tem o conhecimento, não é repassado. Hoje mesmo houve uma coisa que me chamou a atenção. Me disseram que estava faltando oxigênio no hospital. Eu poderia chegar aqui à noite, ficar calado e abrir um bocão e dizer, está faltando oxigênio no hospital. Entrei em contato com o secretário de saúde e ele disse, não, Antônio, o oxigênio chegou ontem, o hospital está abastecido, está tudo na mais perfeita
tranquilidade. Eu digo isso porque eu já fui funcionário da prefeitura, já trabalhei no hospital, sei o que é uma reserva de oxigênio, sei o que é ter um parente chegar no hospital e não ter oxigênio, porque vai morrer, não é? Eu já vi em algumas épocas aí, chegar a paciente sem um desfibrilador, sem um aparelho de eletrocardiograma, não estou falando de agora, estou falando de algum tempo. Mas o oxigênio é necessário, é o básico para a vida. É o básico. Mas quando eu cheguei lá, quando eu falei com o doutor Jairo, ele disse: Antônio, está tudo tranquilo. Eu estava lá, ele disse, eu estava lá. Então eu preferi acreditar na palavra dele, não é? Que sempre me repassa essas informações que são verdadeiras e verídicas. Então, não vou gravar vídeo, porque isso não precisa isso. A gente tem que procurar as autoridades competentes, as pessoas que estão lá. Os secretários estão e recebem muito bem para fazer. Os vereadores estão e recebem muito bem para fiscalizar, para olhar, para orientar. A gente não está aqui fazendo críticas, não estamos aqui tecendo críticas a ninguém. Estamos exercendo o nosso papel e ajudando a gestão e ajudando as pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque na ponta, quem é que está? O vereador. O vereador, você vê isso, você vê aquilo. Não. O vereador vê, o vereador conversa, o vereador orienta e a gente faz tudo que está no nosso alcance para que a coisa flua. Quando houve aí essa reforma no hospital, eu falei com o chefe do Poder Executivo, o prefeito, eu disse a ele: prefeito, eu trabalhei aqui e essa ação sua de colocar um assistente social, 24, não sei se 24 horas, mas um assistente social no hospital é de extrema importância. Sabe por quê? Porque quando nós trabalhávamos lá, os hospitais ligavam para a recepção ligava para a gente, e muitas vezes, lá no hospital o paciente não estava de alta, se tirava a ambulância, descobria o hospital e chegava lá o paciente sem sentar de alta. E todo mundo sabe, isso é público e notório, que um hospital não pode ficar sem ambulância. Não é? Tem que ter. Algumas pessoas criticam: eu passei no hospital, tem não sei quantas ambulâncias. Tem que ter. Tem que cobrir se houver um acidente. Mas tem o SAMU, mas só o SAMU não resolve. As remoções são feitas muitas vezes pelas ambulâncias. Então, está de parabéns pelo trabalho, mas nada é perfeito a ponto de que não se possa aperfeiçoar. Então, essa é a minha palavra nessa noite. Estamos prontos para ajudar. Estamos prontos para arregaçar as mangas e fazer o melhor pelo nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.